Uhum. Pegando coragem. Vai botar aquele negocinho de começar? Tá. Olá, boa tarde. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Queria pedir a vocês um retorno para saber se está tudo certinho, se vocês estão ouvindo e vendo bem a live. Vou pedir para vocês esse retorno, por favor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Se vocês estão... Quem estiver na live... Oi, Márcia, boa tarde, querida. Você me dá um retorno se vocês estão ouvindo e vendo bem, por favor? Vou precisar. Seja bem-vinda. Já tem bastante gente, que bom. Tudo certinho? Ah, que bom. Muito obrigada pelo esse retorno. Muito obrigada mesmo, tá? Bom, tem muito tempo que a gente não vem aqui, bastante tempo que a gente não... Tá perfeito, Márcia, obrigada. Tem bastante tempo, né? E realmente não era a intenção de fazer mais nenhuma live. Contudo, como vocês viram o tema de hoje, fiquei muito pensativa e refletindo muito sobre o tema, da importância desse tema, e tem uma parte dentro desse tema aí que é o foco da nossa live, que é muito importante ser tratado, discutido. É muito importante que possamos estar atentos e também pensar o que eu estou fazendo para ajudar as pessoas que estão envolvidas em todo esse tema, né? É um tema que não é muito atrativo, porque como nós enviamos para muitas pessoas, as pessoas, né, poxa, que tema forte, realmente é muito forte, e a gente está vivendo dias assim, já não bastar todo esse período tão crítico, né, esse ano tão crítico, ainda nos deparamos principalmente com o aumento na violência, a violência contra a mulher nesse período, gente, aumentou de uma forma assustadora. Tá? Então, assim, pensar que mulheres que estavam vivendo relacionamentos abusivos, violência doméstica, violência física, psicológica, sexual, todo tipo de violência, ela estava confinada, né, nos primeiros momentos, no isolamento, né, que nós ficamos mesmo com o seu agressor, o aumento de uso de substâncias entorpecentes, tudo teve um aumento e, claro, infelizmente, o número de violência contra a mulher aumentou muito. Só que o importante é que nós vamos ter um enfoque bem diferente no tema de hoje. Não tem como não passar primeiro, falar de uma forma geral do tema, para entender por que nós vamos falar da criança que presencia, que está ali na cena do crime. Tá? Então, antes disso, eu vou tirar uma dúvida. As pessoas têm uma dúvida. Por que atualmente, quando nós nos deparamos com um crime tão bárbaro, né, contra a mulher, um assassinato, hoje nós chamamos de feminicídio. E as pessoas falam assim, nossa, olha, eu já ouvi, eu vou repetir uma frase que eu ouvi, né? Nossa, que bobeira. Só porque é mulher? Só porque aí é feminicídio? Então, tinha que ter... Não é por conta disso. Vamos chamar, foi para chamar a atenção. Primeiro que é uma questão cultural, que sempre se teve a mulher como o gênero fraco, né, não frágil, mas fraco, menos força, objeto de posse, de desejo. Então, é cultural, que se poderia fazer é minha, eu bato, eu faço o que eu bem entendo. E, com isso, vários estudos mostrando que existiria a necessidade de se fazer alguma coisa mais específica.
Então, foi criada essa lei, né, e eu trouxe até um dado importante, me permitam, por favor, eu vou dar uma olhadinha aqui para trazer dados atuais, né, e aí, olha só, de acordo com o mapa de violência de 2015, que foi quando a lei foi criada, tá, gente? Nós tínhamos ali 33,2% dos homicídios de mulheres no mundo eram cometidos por parceiros. Então, foi entendido que não era simplesmente matar uma mulher, mas essa mulher era assassinada por parceiros. E as motivações desses crimes estavam muito relacionadas justamente à questão de que o fim do relacionamento, né, é a questão da violência doméstica. Então, por conta disso, foi observado que era uma necessidade, dentro desse mapeamento, de não somente dar um nome específico, mas para que esse tipo de crime ele pudesse ser considerado mais grave, para que a pena fosse maior, para, de uma certa forma, tentar inibir esse tipo de crime. Tá? Então, assim, não só um nome foi dado, diferenciado, mas também com alguma coisa, uma ação. É claro que isso não, infelizmente, né, não inibe tanto, mas são tentativas, e se tiver que dar um nome diferente, se tiver que fazer alguma coisa diferente, por que não fazer? Né? Então, assim, antes da gente fazer alguns comentários, quando não é com a gente, quando não é o nosso calo, a gente sempre faz uma piada, um meme, a gente sempre acha uma graça, né? Mas é muito importante entender. É importante também trazer, dentro desse fato, que, infelizmente, nós observamos, né, e até mesmo, estou vendo aqui das pessoas que já estão fazendo comentários na nossa live, e agradeço muito, muito, muito. Olha, nós tivemos um número muito expressivo de pessoas que compartilharam. Eu fiz esse post ontem, no finalzinho da tarde, se me foge a memória, né? Nós temos aqui várias psicólogas, já que estão aqui, já deram um oizinho. Então, até mesmo as psicólogas podem ratificar o que eu vou falar, de que nós entendemos que a maior parte das pessoas que cometem esse tipo de crime são pessoas com doenças psíquicas, né? Não são pessoas que realmente têm um adoecimento, né? Uma doença mental, e essa doença leva esse tipo de crime. Então, nós vamos ter aí pessoas que realmente não é só simplesmente por o término do relacionamento, porque aquela pessoa fazia ela de mais feliz e ela entendeu que não podia perdê-la, não. Simplesmente ela maltratava o tempo todo essa mulher, né? Essa mulher era maltratada, sofria várias violências, e ainda assim, esse objeto, que ele considera como objeto dele, né? Se não for dele, não vai ser de mais ninguém. E, além disso, né, na maioria dos casos, se você for ver a reportagem, buscar mais informações de cada caso, você observa como é cruel esta pessoa. Antes de cometer, essa pessoa vai premeditar tudo isso, ela vai informar, ela vai deixar a vítima com medo, né? E mesmo que a vítima, então é por isso que a pessoa tenta voltar, ela tenta voltar ou tenta ficar, às vezes, com receio de que essa pessoa cometa um crime contra até mesmo os filhos ou as pessoas da família. Ela tenta, mas ficar não resolve. Não é uma questão, então a mulher resolveu ficar para que ela não fosse assassinada. Infelizmente, o fim é muito trágico, né? Infelizmente, não existe isso. Então, a gente tem visto que isso realmente, a sociedade está adoecendo, está adoecida, sempre tivemos isso não é uma coisa nova, mas a gente tem observado que hoje tem se falado mais, e é importante para que outros casos sejam evitados. E como que isso é possível? Evitar, né? Existem vários grupos de orientação à mulher, né, de que alertas de quando o relacionamento começa de uma forma abusiva, né? Geralmente essas pessoas, elas têm todo tipo um ritual, principalmente os psicopatas, então eles são muito envolventes. É importante, né? E aí assim, o lado da mulher, da fragilidade, não da fraqueza, tá? Existe uma diferença muito grande. Mas essa pessoa que ela tem essa doença, a psicopatia, ela vai entender, ela vai estudar. Primeiro que cada um tem um perfil de que tipo de mulher eu quero atacar. E aí ele vai começar a envolver essa mulher, ele vai começar a entender as necessidades, né? Então, se é uma pessoa romântica, ele vai atender essas necessidades do romantismo. Se é uma mulher que precisa sentir-se protegida, ele vai fazer isso, ele vai surpreender, ele vai ser aquele camarada que vai abrir a porta do carro, que vai ajeitar a cadeira antes de sentar à mesa, vai ser aquela pessoa essencial.
Contudo, daqui a pouco ele começa a mostrar, porque aí ele começa realmente a brincadeira para ele, né? Ele vai começar a querer mostrar ali a autoridade, vai querer mostrar ali e ele vai começar a deixar a mulher com medo, né? Ele se satisfaz quando vê que a vítima tem um medo dele, né? Outros casos e outros tipos, são inúmeros os tipos, vou citar salpicar, porque esse não é o foco da live, tá? Mas é só para a gente entender ao chegar lá no ponto central da live, porque a criança participou de todo esse processo, desse relacionamento, ela vivenciou tudo isso, né? A gente precisa entender que ela não só estava no dia do assassinato, mas ela estava nos dias do relacionamento, tá? Ela vivenciou esse medo, tá? Muitas crianças, elas relatam que elas tentavam falar com alguém, pedir ajuda em nome da mãe. Então, é importante a gente começar a pensar que essa criança, ela não estava só no dia do assassinato, ela estava em todos os dias do relacionamento, desse relacionamento. Em outros casos, vamos ver homens que começam a envolver a mulher e faz com que ele começa a fazer com que ela acredite que somente ele é a única pessoa no mundo possível de ficar com ela, que ela não vai encontrar nenhuma outra pessoa capaz de aturar, de ficar, né? E às vezes nós vamos observar mulheres super talentosas, mulheres habilidosas, mulheres com a vida totalmente estruturadas e que elas acabam realmente acreditando. E aí vem as questões dos julgamentos. Muitas pessoas começam a julgar, mas por que a mulher não faz isso? Por que a mulher não fez aquilo outro? Por que ela não saiu desse relacionamento? Porque ela está vivendo sobre ali o domínio de uma pessoa que ela é doente. Então, ao invés de julgarmos essa mulher, encorajar a pedir ajuda, a sair dessa situação. E se você souber de um caso de alguém que esteja passando por esse tipo de violência, esquece aquele ditado antigo de que em relacionamentos, como é que era o ditado? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso é furada. Você mete a colher e mete o celular e liga para a polícia e avisa. E isso faz com que a pessoa, se ela realmente tem essa intenção, se é um psicopata, ele não consegue ter sacadas, ele não consegue sair da situação, ele fica desconcertado, porque não está nos planos dele essa questão da denúncia, tá? Então é importante dizer que você precisa, depois não adianta querer aparecer na reportagem, como a gente vai ler de reportagem, tá lá, e aí a cunhada, aí a vizinha relatou que eu via isso sempre, aquilo outro. Eu teria vergonha, eu não apareceria para fazer na reportagem para dizer que eu tinha conhecimento que há muito tempo essa pessoa estava ali sofrendo violência e você não fez nada. Então, assim, isso é importante, né? E pensar, e se fosse comigo, se fosse aqui em casa, tá? Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, eu separei algumas coisas aqui para falar para vocês. Então, a gente já entendeu, né, por que eu vou chegar no tema criança e por que eu resolvi fazer essa live. Primeiro, eu quero deixar claro o seguinte, quem me conhece, eu não faço propaganda da minha história, não faço, muitas pessoas souberam, né, por conta dessa live, que eu tenho essa experiência, eu fui uma dessas crianças, né? Então, mas por quê? Porque me chama muita atenção nas reportagens, e, gente, não entendam mal, por favor. Eu vou tentar ser clara, e caso não tenha sido, que vocês escrevam e para eu esclarecer. Que eu não sei, que não reste dúvida. Não estou menosprezando de forma alguma, e é claro, né, que tudo esse movimento precisa ser, precisamos persistir nisso para que isso tenha um fim. A gente precisa acreditar nisso, que haja realmente punições severas, que isso exista um fim. Mas a gente, às vezes, esquece, tira o foco do restante da família, das pessoas que estão à volta, né? Essa vítima, não só era a esposa, mas ela era mãe, ela era filha, ela era sobrinha. Então, essas pessoas à volta, elas também precisam de acolhimentos e precisam de destaque. Não é destaque na mídia, não. É de acolhimento, de saber também, né? Nós precisamos fazer também outros movimentos que venham a alcançar a todos que estão à volta. Porque é uma família que sofre. Não é apenas, né? É lógico que a vítima perdeu a vida e todas as possibilidades de sonhos, né? Uma pessoa decidiu que, além de ela não poder terminar com o relacionamento, ela também não pode mais viver.
ela também não pode continuar sua carreira profissional, ela não pode ter mais ninguém, né? Eu estou decidindo a sua vida, mas nós não podemos esquecer de quem está à volta, tá bom? Então, assim, eu preciso que isso fique claro, tá bom? Eu quero ler um comentário aqui da Cris, a Cris Valecilo. Cris, meu amor, que saudade de você. Efeitos da masculinidade tóxica. É verdade, Cris. E como é cruel, né? A gente que lida com isso é muito... A gente que acompanha casos, atendemos crianças que estão vivenciando isso no dia a dia, como isso é prejudicial para toda a sua vida. Principalmente, é claro, diretamente a vítima. A Daniele colocou assim, ó, nesses últimos assassinatos, muitas crianças estavam presentes. Triste, imagina o psicológico dessas crianças. Daniele, é exatamente por esse motivo que eu fiz a live. Exatamente por esse motivo. E aí, é por esse motivo, porque desde que a gente, né, tem acompanhado, cada vez mais as informações elas chegam às nossas casas, a gente sabe que é recorrente, infelizmente, é triste, e a gente não pode naturalizar, achar que isso é natural, tá? Por favor. Só que me chamou a atenção que os últimos casos, eu separei apenas 3, não vou entrar nos casos, só vou citar de uma forma muito superficial, né, não me cabe entrar nos casos das pessoas. As crianças estavam ali, e aí você via que realmente era uma questão de crueldade, de pessoas perversas, né? Então, nós temos 3 casos, e por conta disso, eu relutei demais. E ontem, conversando com uma amiga, e eu falei assim, eu preciso falar, né? Eu preciso falar, dar voz a essas crianças que estavam ali, né? Então, eu separei, nós tivemos no dia 24 de dezembro, e eu queria separar alguns detalhes importantes, e de uma forma geral, que faz muito parte ali de pessoas, principalmente dos psicopatas, né? A data, marcar, eu quero terminar com a vida dela quando existiria ali uma data simbólica, fazer com que todos continuem lembrando que nunca mais essa família tenha felicidade, a cabeça doentia pensando, né? Eu preciso fazer algo que eu seja lembrado que naquela noite de Natal, na véspera de Natal, eu fiz isso, e que isso era uma dor minha, mas também vai ser uma dor para todos, ela vai ter essa possibilidade, né? A gente percebe que geralmente existe toda uma estrutura montada. E aí a crueldade dessas crianças estarem presentes. Então, no dia 24, nós tivemos o caso da juíza, que foi o que, né, infelizmente, assim, impactou muito, tomar conhecimento de como foi nas frentes das 3 filhas, no dia 24, ok? Separei que no dia 25, no dia seguinte, no dia de Natal mesmo, né, nós tivemos na Bahia outra mulher assassinada, estava há 6 meses separadas, foi assassinada na frente de 2 filhas. Essas mulheres têm nome. Então, primeiro foi a juíza Viviane do Amaral, no dia 24/12, assassinada na frente das 3 filhas. Nós tivemos, o caso dia 25/12, na Bahia, da Genilde, ela foi assassinada na frente das 2 filhas, pelo esposo, ex-esposo. Nós tivemos um caso no dia 28, tá? Em Três Corações. Esse foi muito cruel. Ele não só, né, ele começou a torturar a moça, né, a Camila, ele torturou a Camila, ele cortou o cabelo da Camila, tudo na frente das 4 filhas, tá? Ele torturou a Camila, ele raspou a cabeça dela, ele deu muito soco no rosto, principalmente no rosto dela, ele fez toda essa crueldade, toda essa tortura na frente das meninas, antes de assassinar. Depois ordenou que as meninas pegassem as coisas dele, para que ele pudesse colocar no carro e fugir. E aí depois, quando a polícia chega, ele foi à polícia e disse que tinha feito. As meninas estavam ali abraçadas do corpo da mãe. Pensa no psicológico dessa menina. Então, quando eu tomei conhecimento deste caso, não foi possível mais achar que eu podia simplesmente guardar. O que significa tudo isso? E eu quero trazer para você o que significa isso, como que funciona a cabeça dessa criança, né? Então, teve esse caso. E ontem, né? Ontem nós tivemos mais um caso, foi no Morro do Alemão, né? De uma moça que também já estava com
depois do término do relacionamento, foi buscar as coisas na casa do ex-marido, chegando lá com a irmã dela, foi assassinada também, deixou um menininho de 2 anos. Então, nós temos esse menininho de 2 anos que ficou órfão e que vai viver por toda a vida esse sentimento de falta, que digo para vocês que não é preenchido nunca mais, não é preenchido. E as meninas, né, uma triste coincidência, todos os outros casos citados. Existem milhares, né, trouxe esses que estão na mídia, nessa semana que estamos, né, de Natal, Ano Novo. São as meninas, e as meninas estão ali serão marcadas de uma forma muito cruel. Bom, então, foi por conta disso, por conta de termos essas crianças na cena do crime, e é importante dizer que elas estavam na cena do crime, mas que certamente presenciaram ao longo do relacionamento dessas pessoas. Não necessariamente, não entrei e nem no estudo dos casos para saber se a juíza, eu sei que as meninas são filhas do assassino, né? Se as demais, se todas eram filhas da pessoa que assassinou, não entrei nesse quesito, porque não é aqui expor os casos, tá, gente? A gente não vai entrar nas reportagens, não é esse o foco. O foco é falar o motivo pelo qual eu vi a necessidade de falar sobre a criança, né? E o título, sim, foi muito, muito, muito impactante. Eu precisava de algo que chamasse atenção. O trauma como herança, né? As crianças que presenciam, que estão ali na cena do crime. E por quê? E eu não posso falar, né, com propriedade, simplesmente do que seria viver esse tipo de relacionamento que chega a esse fim. Mas eu posso falar com propriedade de estar na cena do crime, porque eu fui uma dessas crianças. Então, no dia 31 de dezembro, e aí a data, né? Eu não vou contar aqui a minha história, porque outra coisa importante, eu não quero que a minha história diminua a importância da história dessas meninas, dessas crianças. Eu vou somente fazer um recorte, fazer um parênteses aqui, para que vocês possam entender por que eu digo que eu estou falando com propriedade. Então, eu vou fazer um recorte muito curtinho. Quem já ouviu, né, a minha trajetória sabe que tem antes e depois, e por muitos anos depois ainda, muitas questões que aconteceram, que num outro momento eu posso abrir, mas eu não quero trazer o foco para a história da Glaucia. Eu só quero que você saiba que a Glaucia foi essa criança. Eu quero que, para que eu possa falar desta criança, você precisa saber que eu fui uma criança que estava na cena do crime. Tá? Então, a minha família, né, abrindo parênteses aí, um recorte da história, só vou contar da noite do crime, né? A minha mãe, como falei há pouco, também foi vítima de um psicopata, e ele começou, o perfil do ataque dele era justamente mulheres que fossem... mães solteiras, mães que fossem pessoas que estivessem ali cuidando dos seus filhos, né, que fosse uma profissional, sabe, esse era o perfil, era o requinte. A minha família foi a 7ª família, tá? A minha família foi a 7ª família atacada por ele, e só tomamos conhecimento disso depois do ocorrido, tá? Então, assim, até o ponto que eu sei, eu acredito que não se tinha notícias disso, porque até tem uma história de que ele mudava de identidade a cada cidade que ele passava, tá? Então, a minha mãe se envolveu com uma pessoa, eu tinha 4 anos de idade quando isso aconteceu, eu tenho as imagens de uma forma muito real, muito viva, tá? Tenho isso, lembro de tudo, do cheiro, das cores, da imagem, de tudo. Então, ela se envolveu com essa pessoa. Depois, o relacionamento começou a ficar um relacionamento abusivo. Existiu ali o término, a separação, o final desse relacionamento. Eu me recordo de ir... A minha mãe tinha uma padaria. Minha mãe fazia pães, coisas deliciosas. Quando eu vejo esses pães em formato de trança, formato de animais, jacaré, né? Antigamente era muito comum, pães doces. Eu trago muito à memória essa fase da minha infância que minha mãe produzia pães.
Então, eu lembro que quando eu caminhava com a minha mãe, isso é lá no Espírito Santo, essa história aconteceu lá no Espírito Santo, e teve um motivo para a gente ter ido para lá. Quando a gente estava lá, minha mãe tinha uma padaria, e eu lembro no caminho, quando minha mãe me levava, eu ia com ela para a padaria, eu lembro de um dia que eu falei que ele estava atrás de um poste. E aí ela falou, ela olhou para o lado, eu lembro que eu olhei e ele está naquela pose de tipo assim, eu tô aqui te observando. Né? Então, assim, é aquela fase da psicopatia que ele precisa fazer com que a vítima se sinta com medo, né? Outra cena que eu recordo minha mãe colocando eu e os meus irmãos, né? Na época, eu tinha 2 irmãos que estavam junto. Eu lembro da minha mãe conversando com a gente, falando que ela ia fazer uma viagem. Ela falou assim, olha, eu vou fazer uma viagem, então ela já sabia que alguma coisa poderia acontecer, eu vou fazer uma viagem e vocês vão ficar bem, mas eu vou demorar. Eu lembro, ela estava sentada na cama, os meus irmãos sentados ao lado dela, eu de frente, eu de pé. E aí, uma coisa muito interessante, e que acredito, não tenho certeza, que me ajudou muito, né, nesse processo de ressignificação de tudo isso, foi a minha imaginação. Né? Eu sempre fui muito, e isso me ajudou muito, anos depois, né, por todas as outras coisas que eu passei, eu sempre imaginava as coisas, né? Características de uma boa TDAH que sou. E eu lembro que eu lembro do que eu pensei quando minha mãe falava, eu ficava imaginando que lá, eu morava no interior do Espírito Santo, então nós fazíamos mudanças de uma casa para outra em carroças. E aí eu lembro que eu imaginava uma carroça cheia de louças, das coisas, dos nossos pertences, e uma caneca caindo, olha só, né? Mas eu lembro esses 2 momentos que são importantes e marcantes, que certamente são já bem perto do ocorrido. Então, essa pessoa, ela fez todo esse processo e, novamente, lembrando, eles precisam fazer isso numa data que seja marcante. E aí eles escolheram que data? Ele escolheu, a data 31 de dezembro. E 31 de dezembro é quando você vai comemorar Ano Novo, a virada, que você deseja tudo de melhor no ano seguinte, que você cria as suas expectativas, e o que ele, na cabeça dele, tinha, como que as pessoas poderiam fazer isso se eu retirei delas alguém que ela amava, né? Terceiro fato importante, do perfil dele, além de preferir mulheres que tivessem ali uma vida de mãe solteira, mas que fossem pessoas independentes, marcar uma data importante, ele também matava também os filhos. Então, os casos eram interessantes, e eu lembro que depois preso, os meus tios, né, contam que eles recebiam cartas, naquela época os prisioneiros podiam enviar cartas, né, de ameaça, que ele tinha que vir terminar o que ele iniciou. Então, o psicopata, ele arma tudo, e quando ele quebra alguma coisa, ele fica atormentado, porque aquilo ali não foi cumprido. Né? Então, ele tinha a necessidade ali, ele dizia que ele tinha que retornar, porque ele não matou os filhos. Então, era outro fato importante. E aí, tendo em vista isso, eu quero também abrir um parêntese para dizer para vocês que eu vou contar da experiência da Glaucier. Éramos 3 crianças nessa cena, e eu só posso falar por mim. Só posso falar da minha experiência, porque ela é única. Até mesmo eu posso imaginar, eu posso de longe imaginar o que essas meninas passaram e estão passando, mas eu não posso falar de uma forma genuína, porque cada um experiencia de uma forma completamente diferente. Mas eu vou trazer coisas que é de uma forma geral, e que isso vai poder... pode mudar a nossa abordagem, seja você como um parente, como um conhecido, como um educador, como eu gostaria que os meus educadores tivessem tido a sensibilidade nos dias das mães, por exemplo, né? Sabiam que eu era órfã e simplesmente falavam para eu fazer, faz, dá para alguém que você gosta. Gente, como isso, né? Como que isso vai
como que isso para a cabecinha de uma criança que perdeu a sua mãe e dessa forma como foi. Então, eu só posso falar da experiência da Glaucia. Então, já estamos entendidos. Glaucia, você consegue falar dessa história, isso? Eu consigo falar dessa história. Não é confortável falar dessa história, mas essa ferida, ela foi cicatrizada, tá? Ela tem uma cicatriz. Eu tenho uma... Quem está me vendo e já me ouviu falar na minha história, né? Eu sempre dou o mesmo exemplo, porque é algo também doloroso que aconteceu, mas eu tenho uma marca na minha mão de uma queimadura que inflamou muito. Eu consigo dizer para você como foi o dia que foi, o quanto demorou a cicatrizar, mas eu digo para você que hoje eu estou contando para você, não está queimando, não está doendo a inflamação, porque hoje é uma cicatriz. Então, todas as questões que me ocorreram desde a minha infância, né, até quando realmente ressignifiquei tudo, é uma cicatriz. Eu consigo dizer, falo para você que é desconfortável, que eu preciso me organizar, que eu lutei bastante para falar sobre esse assunto, porque é expor, né, e também acabo colocando os meus irmãos na situação de viver isso. Contudo, é importante dizer que é uma cicatriz. Eu olho, eu consigo contar para você, mas não está doendo, tá? Alguém colocou que travou a live. Travou para vocês? Me dá um retorno, se tá tudo direitinho. Vou pedir para o moderador da live também dar uma olhadinha nas redes sociais, vou precisar desse retorno, tá normal? Obrigada. Bom, então, eu acho que a gente já está caminhando, né? E nesse caminhar, tá ok? Obrigada. Vou colocar aqui que a Ana Caroline escreveu. Vamos lá, o que a Ana Carolina escreveu? Concordo, Glaucia, é muito importante que nós, educadores, tenhamos sensibilidade para com os nossos alunos. Sim, Ana, faltou muito, né? E eu vou colocar alguns pontos que vocês vão entender por quê. E não é sensibilidade de dó, de cuidado. Não, vai muito além disso, tá? Então, eu até coloquei aqui, por ser uma história bem importante, né? Eu coloquei alguns pontos aqui, me perdoe que hoje eu vou acompanhar, para não me perder mesmo, de coisas que eu preciso falar com vocês, né? Deixa eu me organizar aqui. Já falei que eu né, não tem como falar da experiência das outras crianças, mas vou trazer a minha experiência. Bom, e aí, outra coisa muito importante de falar para vocês, como essa pessoa era uma pessoa cruel, é uma pessoa que planejou todo esse assassinato, planejou ser no dia 31 de dezembro, para que pudesse marcar toda a família, né? Como que aconteceu isso? Nós estávamos, na época, final de ano, a minha mãe estava com muitas encomendas dos pães, e nós fomos dormir na padaria dela. Então, os meus irmãos, né, já tinham idade de, acho que 11, 12 anos, né? Os meus irmãos são um pouco mais velhos do que eu, e fomos todos para a padaria, para que minha mãe pudesse adiantar as massas e entregar tão logo. E morávamos, como eu falei, no interior do Espírito Santo. Então, as casas não são pequeninas, as casas são próximas, né? São um vizinho aqui, outro muito distante, né? Então, tudo aquilo ali, mas a padaria da minha mãe era num centro comercial. Então, nós estávamos na padaria, os meus irmãos abriram as portas por volta de umas 5:30 da manhã, que era o momento que a mamãe ia fazer a fornada, né, e entregar os pães, aquela coisa toda. Eu estava dormindo lá num quartinho, num cantinho, lá nos fundos, atrás das estantes. E aí, essa parte que eu vou contar é o que os meus irmãos, né, contam, que quando eles abriram a porta, né, aquelas portas, né, antigas de suspender, vinha o assassino na calçada, né, em direção à padaria, e esse assassino, ele vinha já com a faca na mão.
Então, ele sabia, premeditou tudo, como que seria, o horário que realmente estaríamos abrindo a padaria, e ele entrou, e antes de fazer qualquer coisa, ele fez perguntas, então aí vem a tortura antes de cometer, né? E aí ele perguntou a ela, né, como que ela se sentiria se encontrasse ele morto, como que ela se sentiria, como se ela se sentiria ali, né, com a sensação de perder ali a vida. Então teve toda essa tortura psicológica antes dele cometer o crime. E existe aí o relato, né, de que teve um ataque, ele tentou atacar primeiro os meus irmãos, e que minha mãe conseguiu livrar os dois, e eles saíram correndo para pedir ajuda, e certamente eles correram desesperados, porque era distante a casa de alguém que pudesse ajudar. Só que a Glaucia, eu fiquei lá atrás, né? Eu estava dormindo lá atrás, como eu falei, né? Eu sou a caçula da minha mãe, e eu estava dormindo. E aí, minha mãe se virou para me proteger, e ele foi, né, esfaqueando a minha mãe, e minha mãe deitou sobre o meu corpo. Eu não tenho marca nenhuma desse dia, tá? Eu não fui atingida. E minha mãe deu literalmente a vida dela, né, ali para que eu pudesse ficar bem. E o que eu sei é que ela só realmente faleceu quando ela teve a certeza de que eu estava em segurança e que tinha alguém para me socorrer, né? Então, ela ficou ali, ela não se foi enquanto isso não acontecesse. Quando eu acordei, né, quando eu dei conta do que poderia estar acontecendo, eu tirei as pernas dela de cima do meu corpo, né, saí dali, peguei os meus chinelos, e aí é importante a gente começar a entender a cabeça da criança, né? Eu vi todo aquele sangue, eu vi a minha mãe, que botaram ela encostada na parede, né, sentada ainda, e eu fiquei olhando para ela, eu conversei com ela, e aí a criança que ela não quer acreditar que pode estar acontecendo, e eu peguei os meus chinelos que estavam sujos, perguntei para ela quem ia lavar meu chinelo, e aí é quando a gente, né, não sabe nem o que falar, e aí eu fui lá para frente, eu sabia que tinha uma pia lá na frente da padaria, e eu lavei os meus chinelos, calcei os meus chinelos, e fui lá para a porta, e eu lembro que eu fiquei encostada na porta com as mãos para trás, e nisso eu fiquei olhando para a rua e eu via minha irmã correndo desesperada, minha irmã corria desesperada, gritando pela rua. Ela sabia para onde ele tinha ido, porque ele fugiu, ele se sujou com o sangue da minha mãe, ele deitou-se numa obra que se tinha ali na rua, e naquela época, eu estou falando de 1981, né? Estou falando de 39 anos atrás. Naquela época, as pessoas que cometiam crimes assim, eles pegavam um carro de boi, carregar boi, né? E eles jogaram o corpo dele em cima, né? Falaram, ele tá morto já, que ele estava todo sujo. Na verdade, ele se sujou com o sangue da minha mãe. E aí dizem que quando o carro saiu, aquela caminhonete aberta, que ele levantou e ficou dando tchau e rindo para as pessoas, né? Então, muito cruel, né? E eu fiquei sem falar. Eu lembro perfeitamente que eu fiquei sem falar até o outro dia. Eu lembro perfeitamente disso, porque eu lembro das pessoas falando comigo. Eu lembro que eu fui para casa de uma tia. Eu lembro de que eu ficava olhando lá de cima, eu sabia da onde eu precisava ir para ver o movimento das pessoas lá onde a minha mãe estava. Eu sabia onde, naquela época, as pessoas mais antigas velavam os seus entes queridos nas casas. Eu lembro que eu fui para lá para ficar perto da minha avó. As pessoas faziam comentários que eu era filha dela. A minha mãe se chamava Lourdes Maria. Eu fui lá no quintal onde estavam, lavaram a roupa, as pessoas antigas tinham esses costumes, né? Então eu fiquei transitando ali, né? Fiquei transitando por todo aquele
em torno ali, e as pessoas, como sempre, com receio de que eu não chorasse, com receio de que ia ficar tudo bem. E aí é nesse momento que a gente começa a falar dessa criança. Ela precisa desse acolhimento, mas ela precisa, se quiser chorar, permita que ela chore. Né? Ela permita que ela tenha esse momento, ela precisa viver o luto dela, tá? Ela precisa vivenciar esse luto. E aí depois que essa pessoa foi presa, que se descobriu que nós tínhamos sido a 7ª família atacada por ele. Aí vamos chegar no ponto dessa criança. Como eu falei para vocês, a criança ela não vive só o dia, a cena do crime, ela está no relacionamento. Eu me recordo desse momento que eu falei para vocês, dele seguindo a minha mãe, e isso trazendo ali a questão do medo, né, da perseguição, deles, né, o psicopata, ele manifesta prazer com isso, vendo a sua vítima sofrer, né, o cheiro do medo, o que traz prazer para ele. Eu lembro de uma senhora, que acredito tenha sido a mãe dele, que falava para que ele deixasse minha mãe em paz, e eu entendo hoje que ela não aguentava mais, né, de ter que passar por cidades como ele fazia, e ele cometia esses crimes, né. Sempre são pessoas, eu até estava observando uma amiga da juíza falando sobre o assassino dela, né, de que ele era uma pessoa alegre, extrovertida, brincalhão, uma pessoa bom de papo, e são pessoas assim que você vê, né, às vezes você fica surpreso, né, nossa, aquela pessoa, uma pessoa que sempre foi muito bacana, que sempre esteve com a gente, muito legal, como pode ter... Porque eles são pessoas com esse perfil, mas tem uma doença, e essa doença, quando ela se manifesta, ele comete essas coisas. Então, essa criança, a gente não deve acolher e fazer com que ela viva o luto só do dia do assassinato, mas o que ela quer falar da trajetória, o que ela lembra desse percurso todo, e poucas vezes se preocupam com isso. É claro, tá, gente, no momento que isso acontece, você só quer realmente, nós não conseguimos ver o sofrimento do outro, e ver uma criança sofrer uma situação dessa, a gente gostaria nem falar do assunto, mas é importante falar, e por menor que seja a criança, é importante que ela possa vivenciar esse luto, tá? Porque é parte dela. Nossos filhos são a nossa extensão, o nosso corpo, ele busca o corpo da nossa mãe. Então, simplesmente, olha, novamente se corta o cordão, novamente somos separados, quebramos um vínculo, e aí? O que se faz disso aí? Então, é importante, e aí eu separei aqui tudo o que a gente pode fazer de uma forma geral, porque a Glaucia, né, pode falar da experiência dela, mas aqui de uma forma geral, o que a gente pode fazer para realmente orientar e direcionar essas crianças. Antes de eu entrar nesses pontos, tem um comentário aqui bem interessante da colega que complementou, da Ana Caroline. Ela disse que ela é muito julgada pelos colegas de trabalho por se importar com os alunos, o que eles pensam, o que eles estão sentindo em relação a tudo isso, né? Faço isso porque, como você sabe, tenho um trauma de infância e gostaria de ter tido esse apoio. Assim, eu não teria sofrido tanto em segredo até a fase adulta. Presta atenção nessa declaração da Ana Caroline. Quantas mulheres, quantas pessoas, trazem realmente essa herança do trauma, e por isso que eu coloquei aquele tema forte, até a vida adulta, quando conseguem falar, quando conseguem ressignificar, quando encontram uma oportunidade, encontram segurança, porque não estão recebendo apoio. E aí, é claro que essa criança ela precisa de um profissional da psicologia, mas se não é possível, você pode oferecer a escuta, o apoio, a escuta. Isso aí você não precisa, é só permitir, confiar, mostrar para ela confiança, não menosprezar o que a criança fala. Isso já é um passo, até que seja possível o profissional da psicologia, que é o profissional correto, acolha e realmente inicie ali uma intervenção profissional, né? A tia Lourdes falou alguma coisa aqui.
Eu estava falando dos traços gerais das crianças que passam por essa situação, né? Embora existam particularidades. Sim, tia, eu vou falar de traços gerais, justamente para que a gente possa entender o que é importante ali nesse primeiro acolhimento e vai fazer toda a diferença. E aí, dentro das suas particularidades, da sua especificidade de cada pessoa, o profissional da psicologia que vai estar atendendo essa criança certamente vai conduzir melhor. A Rosiane colocando que é muito importante o tema abordado. Sim, Rose, obrigada pela sua participação, por você estar aqui. Gente, olha, estou muito feliz, de verdade, de todos estarem participando, né? Todas as pessoas estarem aqui presentes. Estou pegando um fôlego, acho que vocês estão percebendo, né? A Jennifer está dizendo aqui que os psicopatas usam máscara, Jennifer. Então, é importante a gente não julgar a mulher. Mas ela não viu. Gente, por favor, né? Será que essa mulher não viu? Não, gente, ela não viu. Às vezes, infelizmente, dependendo de como é a estratégia, o ritual desse psicopata, ela vai ser surpreendida depois de um relacionamento maravilhoso, um belo dia, é o dia do bote. E ela não viu. Então, não vamos julgar. Vamos só fazer o que eu posso fazer para ajudar? É o mais importante. Né? A Cláudia Nogueira, minha amiga linda, colocou, você comentou sobre o cheiro comigo que sente até hoje. Sinto e reconheço ele em qualquer lugar. Eu sinto o cheiro. Lembro muito o cheiro de fermento fresco, de pão, né? Porque o dia, quando tudo aconteceu, eu estava na padaria, tinham muitas massas de pães, né, que iam assar, estavam descansando, então esse cheiro ficou muito forte. Né? Então, toda vez que eu sinto cheiro de fermento fresco, eu vou lembrar disso. A Marcinha colocou, tem uma situação na minha família, e até hoje, isso grita dentro da alma dos envolvidos. É muito triste. Então, Marcinha, olha, Marcinha, assistente social, assim como Cláudia Nogueira, vamos fazer um movimento, dá para a gente ajudar a fazer um trabalho de psicoeducação e de orientação, tá? A Alessandra colocou, verdade, a gente percebe até mesmo ter informação, sim. E, Alessandra, você fez há pouco uma pergunta, quem tinha sido, foi uma pessoa, o assassino da minha mãe era um psicopata que a envolveu e cometeu o crime, tá? Vou ler o último comentário para a gente entrar nas nossas questões principais. A Daniele colocou assim, por isso que é importante que as escolas revejam as datas comemorativas. Eu perdi meu pai com 8 anos em uma batida de carro. Lembro bem como era o Dia dos Pais, aquelas falas. Faz para quem que você gosta, exatamente a mesma frase que eu ouvia. Era clássica. Isso aí, é possível pensar novas práticas. Assim, no ano passado, eu fiquei muito feliz, uma escola fez uma homenagem no dia, a mãe da criança faleceu bem perto da data, já tinha um ensaio, já tinha acontecido, né, tudo já estava preparado ali para a festa do Dia das Mães, e infelizmente ela teve ela não foi trágica, tá, gente, assim, toda a morte, né, mas ela foi infelizmente foi por doença. E sabe o que a escola fez? A escola não retirou a criança dali, mas reorganizaram a homenagem para, no final, fazer uma homenagem às mães que estavam no céu. E aí soltaram balões com os nomes. Olha só que diferente, né? Simplesmente falar assim, gente, olha, se quiser não trazer a criança, né? Não, vamos fazer a homenagem, né? Eu sempre uso uma frase, que a tristeza não honra quem partiu, né? Então, para quem já me ouviu falar, poxa, é fácil falar. Não, já tive a perda de pessoas muito importantes, né? Meu pai, minha mãe, irmãos, e eu sei que dói, Bom, então vamos lá, olha só. O que é importante que eu destaquei aqui? Primeiro, eu destaquei que quando a gente acolhe essa criança, no momento da nossa emoção, e é por isso que a gente sempre fala, não prometa nada quando você está na emoção, envolvido com a dor, não faça promessas que você não vá cumprir. Eu tenho na minha memória falas de pessoas que estavam lá no enterro, eu fui no cemitério, fui no enterro, e pessoas que falaram coisas que não cumpriram,
E isso me marcou por muito tempo na infância, porque aquelas pessoas não voltaram para fazer o que elas tinham prometido. Então, não prometa que você vai substituir a mãe dela, porque ninguém vai substituir. Não prometa que você vai ficar para sempre com ela. Eu vejo muito quando a gente tem as publicações, né, de falecimento, e as pessoas ali embaixo colocam assim, para sempre eu vou fazer isso, para sempre, nunca mais vou fazer isso. Não fala isso, porque daqui a pouco, né, por mais que você sinta pelaquela pessoa, a vida continua e as prioridades da vida te impulsionam para outros caminhos e você não dá conta daquelas suas promessas. Então, não prometa que você vai fazer alguma coisa ali para sempre com aquela criança, porque você talvez não vá ter condições. Então, Glaucia, mas eu não posso falar nada? Claro que você pode. Fala que você vai estar em apoio, que ela pode contar com você, que sempre que possível você vai estar ali se fazendo presente, que você pode falar muitas, mas não cuidado com as palavras que você utiliza, principalmente criança, porque vai entender muito ali no literal. Então, isso é importante. Outra coisa, não impeça a criança a viver o luto. E aí, de novo, né? A gente não gosta de ver ninguém sofrendo, nós não gostamos de ver o sofrimento, principalmente de uma criança, mas é importante ela passar por esse luto, para essa quebra ali desse vínculo, para que ela possa ali entender aquela dor, e depois aquela dor vai trazer a lembrança de como foi importante aquela pessoa na vida dela, que era a mãe dela. Permita que a criança venha chorar, mas ela não para de chorar. E se ela simplesmente ficar sem expressão nenhuma? Tá confortável para quem? Para você ou para ela? Então, deixa ela derramar. É a mãe dela. Deixa a criança chorar. A gente tem essa coisa, né, de que a gente não pode chorar. Né? Na verdade, é que o outro não consegue entender, saber aonde está doendo, o que fazer. Esse negócio de dar água com açúcar. Nunca me ofereçam água com açúcar, pelo amor de Jesus. Né? Toma água com açúcar, fica calmo. Eu fico nervosa. Então, não façam isso. Não, pessoas que vão ficar com a guarda da criança. Ela é grata por você ter feito isso, mas, por favor, não queira que ela venha substituir a mãe dela. Tem pessoas que ficam, às vezes, pessoas que vão no consultório e que, às vezes, adotaram crianças, né? E que, às vezes, ficam tristes porque ainda não tem aquilo de chamar de mãe. Pode ser que chame, pode ser que não chame. E aí, por quê, Glaucia? Porque a criança, e aí, quando a gente está lá na cena do crime, né? Eu vou contar para vocês, de uma certa forma, nós sentimos culpa. A criança que está na cena do crime, ela se sente culpada. Ela se sente culpada por não ter feito alguma coisa para impedir. Vocês viram que nas reportagens as crianças gritavam para os pais, para o agressor parar, né? Então, essa criança se sente culpada por não conseguir parar aquele crime. A criança se sente culpada porque ela começa a esquecer a fisionomia da mãe e ela se sente culpada achando que ela está esquecendo que ela não ama mais a mãe. Ela se sente culpada assim, se ela for chamar alguém de mãe, ela está substituindo o amor da mãe dela. Então, e aí vai de cada criança. E aí você precisa muito desse feeling para você entender como que aquela criança ali vai te devolver. E aí, por isso que seria importante se todas as pessoas pudessem ter um acompanhamento psicológico, tá? Isso seria imprescindível, né? Porque daí a gente ia saber o que aquela criança sente por conta daquele dia. Então, essas meninas, por exemplo, das últimas reportagens, a gente viu que elas estão, né? Por elas terem gritado. Imagina aquela que viu toda a cena da tortura e aí teve que pegar e botar os pertences do assassino no carro para ele fugir. O psicológico dela, o inconsciente dela vai começar a falar que ela participou do crime. Glaucia, é uma regra? Não, não é uma regra. Mas, infelizmente, nós terapeutas trabalhamos com essa possibilidade. Porque o inconsciente é algo que a gente não domina. São os pensamentos que vão tentar vir para responder as questões. Então, pensa quem é essa criança que está lá na cena desse crime, como que ela está se sentindo culpada por não ter ajudado,
Será que foi ela a causadora disso? Foi ela, né? Se às vezes se é o pai, será que foi ela que de uma certa forma, o nascimento dela pode ter trazido isso? Porque às vezes nas discussões os pais acabam falando, derramando coisas sobre os cuidados da criança, às vezes por pensão, enfim, pensa o que nesse momento, então, permita ela se esvaziar. Isso pode ser através de desenhos, através de palavras soltas, tá? Então, ela se sente culpada também por começar a esquecer a fisionomia da mãe. E aí, o que a gente faz para a gente não ver criança sofrendo? A gente tira todas as coisas que lembram a mãe da criança de perto. E aí, eu queria trazer uma coisa importante, quando recebemos crianças que estão vivendo em luto. Não só por conta de crimes bárbaros como esses, mas às vezes, infelizmente, a mãe falece, ou o pai falece, e tem a necessidade dessa criança ir para um outro cuidador, ir para a casa de uma avó, morar em outra casa. E às vezes, não por necessidade, às vezes a criança poderia continuar morando ali, às vezes a casa é própria, às vezes né, não ficou órfão dos dois, mas às vezes a pessoa que está em luto também, né, um cônjuge em luto, retira aquela criança e vai para outro lugar para passar um tempo. Só que aí você não respeita que essa criança ela perdeu a mãe ou o pai e perdeu a referência dela. Então, o que representa? E aí, às vezes, um dia eu fico na casa da minha tia, aí dali vou para a escola, dali eu vou para a casa da minha avó, e eu fico sem a minha referência, o meu cantinho, os meus brinquedos, o lugar para eu chorar. Pensa um dia que você tenha vivido um luto, que você perdeu alguém, você não quis ir para casa, para sua casa, não, de repente, uma pessoa dentro da sua casa, mas você não queria ir para o seu cantinho, o seu travesseiro, para você chorar ali, para você ficar num lugar que é seu, que traz segurança. A gente arranca a criança. A gente acha que ela ela deve ir para onde achamos que vai ser mais seguro. É claro, existem casos e casos, e um caso você aconteceu ali dentro, né? Então foi preferível, naquela casa ela se sente melhor, ela escolheu, tá? Existe isso, mas no dia a dia, e aí a sensação que a criança tem quando ela fica de casa em casa é como ela só estivesse vivendo o dia depois do enterro. Sabe aquela sensação ruim que depois quando você enterra a pessoa, que tudo acabou mesmo, que, né, o velório tá ali, aquela coisa intensa, mas depois acabou? É muito cruel aquele dia depois do enterro, não é? Então imagina você viver isso todos os dias, e a gente encontra muito isso. Eu vou dar uma pausa rapidinha, a Jennifer falou dois comentários aqui importantes. A Jennifer Cardoso colocou assim, ó, o primeiro comentário dela, estimular a criança a falar sobre o que está sentindo, nomear para a criança as emoções, para que ela identifique e fale sobre. Perfeito, Jennifer. Se sentindo o quê? Você está sentindo raiva? Você está sentindo tristeza? Está sentindo ódio, dor? Está doendo? A criança não sabe ainda, de repente, pela idade dela, maturidade dela, né? O outro comentário da Jennifer: em qualquer luto, não devemos evitar de falar da pessoa que partiu. Ai, que ótimo, isso é imperfeito. É muito importante lembrar do ente querido, compartilhar a dor é muito importante, ajuda a elaborar o luto e diminui a dor, gera alívio, isso mesmo, gera alívio. E aí a gente, não vamos falar, fulano tá chegando, não vamos falar sobre Beltrano, não. E aí é pior, né? Então, assim, a pessoa já está vivendo a dor da parte, a criança está vivendo ali, perdeu a mãe e agora eu não posso falar mais da minha mãe. Por quê? Na sua cabeça você está pensando em protegê-la de sentir aquela dor. Na cabeça dela, foi cruel. Minha mãe, então, deve ter feito alguma coisa muito ruim. Então, é importante essa questão do luto. E eu sei que quem está, às vezes, com a criança está sofrendo também, né? E, por exemplo, da Juíza foi a avó materna que ficou. Então, procurar alguém que possa fazer esse exercício. E se não tiver, gente, você é adulto, guarda a sua dor no bolso rapidinho e cuida dessa criança, tá? Acho que é importante, né? Eu sei que é dolorido para todo mundo, mas a criança ali, ela precisa ser assistida nesse momento. A Inês colocou como essa menina que assistiu a Barbárie irá se relacionar com os homens. Inês, isso a sua colocação foi importante. Realmente, como que ela vai ver, né?
se nós não tivermos todo esse trabalho, essa intervenção, ela primeiro, se eu vivo desde sempre no momento de violência, eu vou entender que isso é natural, porque eu estava ali nesse processo. Então, o processo eu vi uma agressão, eu via sempre a pessoa que se relacionava com minha mãe, meu pai, ou outra pessoa fazendo, maltratando. Então, se alguém me maltratar, é natural. Então, precisa também dessa intervenção. E outras, a gente percebe que não quer, né, falam que não vão formar família para que não venha acontecer a mesma coisa. Então, ela precisa entender que são pessoas que foram doentes, né, nem todo relacionamento, e não se deve ter um relacionamento assim. Bom, então eu já falei sobre não prometer nada à criança, que a gente não vai cumprir, de não impedir o luto, não cobrar que ela venha chamá-la de mãe, não confundir isso, não confunda gratidão com amor de mãe, tá? Às vezes eu ouço assim, nossa, mas ela, nossa, eu fiz de tudo, nem me chama de mãe, nossa, não tem gratidão. Vamos pensar nessa frase aí. É comum que a criança se sentir culpada de esquecer o rosto da mãe, já coloquei, e ela tem assim, às vezes não chamar de mãe, ela fica com medo de trair a mãe, né, de dizer para a mãe assim, aquele título era só da mãe, né, deixa eu ler aqui outra, que eu não queira que ela esqueça com o tempo. Uma vez eu atendi uma adolescente que ela chorava nas datas principalmente no falecimento da mãe, e o pai falava para ela parar, já te fazia tanto tempo, já era para ter esquecido, para de palhaçada. A gente ouve isso ainda, né? Então, você não vai esquecer nunca. Amanhã completa 39 anos que eu perdi a minha mãe, e são 39 anos que eu sinto muita falta da minha mãe. 39 anos que eu encontrei pessoas maravilhosas, depois da fase adulta, que me deram esse apoio, mas eu sinto falta da minha mãe. Eu vejo pessoas chamando mãe, pessoas adultas, é estranho, porque eu não tive isso, é muito estranho. Era estranho porque eu não tinha, quando voltava da escola, para quem deitar no colo e contar as novidades da escola. É estranho. A Laura Matos fez uma contribuição aqui, ela colocou assim, não querer falar do assunto. Deve ser respeitado? Deve sim, Laura, deve ser respeitado. Naquele momento de dor, tá doendo? Eu vi até que a Laura, eu não pude comentar que eu estava falando, mas eu vi que ela botou acima também que a escola dela tem esse acolhimento de falar sobre o luto, isso é importante. Vou juntar seus dois comentários. É importante, olha, ela botou assim, viver o luto e ser apoiada. Em minha escola, nós queremos ouvir, deixar a criança falar, procuramos entender que até quando não quer falar. O tempo vai trabalhando e a escola é muito importante nesse apoio, com certeza. Existem umas almofadas para as escolas, né, fazer aquela rodinha e falar sobre o que é luto, de entender que luto não é só sempre quando a gente perde uma pessoa, perdemos um animalzinho, quando a gente perde os amigos, que mudamos de escola. Tudo que a gente quebra, rompe um vínculo, estamos vivendo um luto. E aí, o luto por perda de pessoa, né, e aí, assim, por isso que é a almofadinha, porque de repente somente aquela criança perdeu o ente querido, mas outras poderão compartilhar outro tipo de perda e quanto foi ruim, quanto doeu. Então, essa almofadinha vai passando, isso vai confortando para um apoio de falar assim, olha, eu entendo que você está doendo aí. Então, isso é muito importante. E respeitar. Mas se eu sempre estou comentando, né? Por exemplo, eu comento com os meus filhos, ou comento, de repente, perto de pessoas, né? A personalidade da minha mãe, que falam que eu pareço muito com o meu pai, mas que eu também, a personalidade, os olhos que eu lembro a minha mãe, né? Então, assim, isso me orgulha muito, eu comento. Isso é importante, porque aí se eu estou fazendo esse comentário de coisas boas perto das crianças, ela daqui a pouquinho, como a Laura falou, ela vai elaborar e no tempo dela vai começar a falar sobre essa mãe. Outra coisa, não é uma criança que estava nascendo do crime e tudo mais, não sabe que a mãe morreu, a gente não sabe como comentar. O que dizer? Nunca falem, por favor, que a mãe, o pai ou qualquer pessoa foi viajar. Nós recebemos muito no consultório. Crianças que não querem mais que os seus entes queridos viajem porque fulano foi viajar e não voltou mais. Cuidado. As pessoas têm medo da criança viver o luto. E aí falam assim, foi viajar. E aí, essa viagem não acaba?
Virou estrelinha. Gente, já recebi crianças, e não foi uma só, tá? Num caso isolado. Tia, eu vi uma estrela cadente. Será que foi meu pai que caiu? Então, uma coisa que é simples para você, para acabar o assunto, para aquela criança é algo muito importante. Então, não virou estrelinha. Dizer para a criança que a gente morre. E aí, você pode, logicamente, não falar de palavras pesadas. Encontre uma pessoa que seja boa para isso, para contar uma historinha e para dizer para onde as pessoas vão. E aí, dentro da sua crença, né, no que você acredita, dizer para elas o que acontece ali após essa morte. Mentir, tá? A mentira não é legal, porque quando ela descobre, vai viver, é um luto tardio, você está só fazendo com que ela tenha um luto daqui a pouco. É pior, porque ela vai descobrir que você mentiu. A Jennifer fez um comentário. Por conta disso, que se perpetua a violência dentro das famílias. Quando a criança cresce em um lar violento, esse comportamento é normalizado. Muito importante essa live, pois as pessoas precisam entender e compartilhar que não é normal se relacionar com quem as machuca. Não pode ser. Precisa lutar fora desses relacionamentos, ter coragem para pedir ajuda. Isso aí, não é normal. E eu sei que é difícil pedir ajuda. Nós não estamos menosprezando nem minimizando. Mas se você tiver filho, você entenda o quanto é dolorido, eu posso dizer para você, viver a sua vida inteira sabendo que a perda da sua mãe não foi por uma doença, mas foi por alguém que arrancou ela de você, arrancou a possibilidade dela contar as melhores coisas para você, tá? E, para dar uma aliviadinha, a Jennifer elogiou a minha blusinha. Linda, né? Obrigada, Jennifer. Só ela que comentou. A Alessandra disse que viver... você que vive em um lar assim, cresce... Isso mesmo, Alessandra. A criança cresce achando que é natural. Por quê? Porque a referência que ela tem é o que ela vive ali dentro da casa, dos pais. Então, natural. Super normal isso, né? Virou estrela e está lá te olhando. Não faz isso, gente. Não faz. Dia nublado não vai estar mais olhando. Tá? Então, assim, o que é... Eu sei que é simbólico, que é bonitinho, e se a criança quiser acreditar nisso, mas é importante que se fale a verdade. Combinado? Isso é importante falar. Não... Alguém até comentou, e eu também já comentei, sobre as lembrancinhas, né? De quando a gente vai fazer uma lembrancinha e para quem você vai dar. E aí, se a criança quiser fazer, e de repente de uma forma simbólica, deixar num cantinho, né? Pode, é realmente o que a criança vai trazer para você, mas não que você vai impor isso. E na escola, se repensar, como a Laura falou, como a outra colega compartilhou, como eu também dei a ideia de fazermos esses momentos da família, fazermos esses momentos dessas datas, não só do Dia das Mães, Dia dos Avós, Dia dos Pais, repensar, e a gente pode usar a nossa criatividade e fazer eventos lindos e que vamos trazer a memória. Por que não faz, no Dia dos Avós, faz também ali um painel de memórias? Isso, né? Não temos os dias hoje, a escola não tem feito isso, essa homenagem é muito linda e deve permanecer, porque como é valorizado, como eles se sentem importantes naquele dia que eles são apresentados, né? Os avós sempre são aqueles que no portão vão buscar os netos, e os professores não os reconhecem, e eles ficam chateadíssimos, porque, né, quem trabalha em escola fala assim, tá, acha que eu vim sequestrar meu neto? Fala para ele que você é meu neto, né? Então, eles já se sentem assim. E aí, aquele dia que você acolhe, e que você dá a importância que esses avós têm para a construção daquela pessoa e para a família. Então, vamos fazer um painel de homenagem aos que foram, e nós vamos honrar, porque o que honra é trazer a memória o quanto eles foram importantes. Tá bom? Então, isso é legal. No Dia das Mães, vamos, antes de fazer pensar na musiquinha, na lembrancinha, se na turma existem crianças que são adotadas, e se elas são adotadas, se elas sabem que elas são adotadas, para que não se correr o risco ali da criança não está passando, às vezes, num processo dessa descoberta e não ter ficado bem com isso. Vamos descobrir se tem algum órfão ali, para que a gente possa homenagear corretamente, tá? Não retirar as coisas da mãe, não retirar ali as questões dos pertences, também já foi falado, né? Oferecer o atendimento psicológico. Muitas pessoas falam assim, Glaucia,
atendimento psicológico é muito caro, atendimento psicológico, tirem isso um pouco da cabeça de vocês e o que é custo-benefício. E vem, realmente, assim, buscam os espaços que tem esse atendimento e, às vezes, se a gente colocar na ponta do lápis o quanto esse investimento vai fazer um efeito de ressignificação na vida dessa pessoa e que ela vai realmente ter uma vida com todas as possibilidades. Mesmo assim, para pessoas que realmente sejam carentes e não tenham condições nenhuma, toda a faculdade que tem um curso de psicologia oferece esse tipo de atendimento, tá? Se chama SPA. Você busca no bairro que você está uma faculdade que ofereça o curso de psicologia e toda a faculdade de psicologia tem o setor do SPA, que é justamente para isso. Então, a gente precisa buscar, né, esse tipo de atendimento porque é importante, combinado? Então, isso é outra coisa que a gente deve pensar e repensar sobre isso. Então, olha quantas coisas a gente falou. E aí eu quero trazer uma outra fase que depois do ocorrido, eu comecei a fazer questionamentos. E aí depois eu comecei a fazer questionamentos. E aí, sabe o primeiro questionamento? Deus existe? Responde. Deus existe? De verdade? Que Deus é esse que existe e que permite que uma pessoa simplesmente acabe com a sua família? Que Deus é esse que existe? Que culpa, que eu fiz de errado para merecer perder a minha mãe aos 4 anos de idade e depois passar tudo que eu passei? E aí não vou entrar na história que eu passei, mas posso dizer para você que violência física, psicológica, abuso sexual. Que Deus é esse? E aí eu questionei a existência de Deus. E tentei contra a minha vida também aos 7 anos de idade. Já sabia, já entendi aos 7 anos de idade que eu podia terminar aquilo que eu estava sofrendo demais. Então, às vezes, você acha que a criança só na adolescência, não, né? Que a criança ela não pensa em terminar com aquele sofrimento, aquela dor que ela está sentindo. Então, eu conto para você que quando criança, aos 7 anos de idade, foram 2 tentativas. Então, é importante você saber que aquela criança que está quietinha, está brincando, como está divertido, não está resolvido. E eu questionava, e eu olhava, eu lembro que eu tinha uma fresta de uma janela onde eu ficava, e eu olhava muito para a lua, e pedia que ela voltasse, e que ela me matasse para que eu pudesse ir embora com ela, porque eu queria ir embora com ela. Eu questionei a existência de Deus. E por muito tempo eu questionei a existência de Deus. Por muito tempo eu questionei a existência de Deus. E tenho certeza que muitas pessoas aqui talvez tenham questionado a existência de Deus. E aí um dia, e eu tenho algumas experiências, não sei qual é a sua crença, mas eu tenho a experiência de pouquíssimas vezes, conto talvez não todos os dedos da mão, de saber que aquela voz que eu estou ouvindo, na forma audível, vem dele. E um dia, né, ele me contou. Eu lembro que eu perguntava, na verdade, nesse dia, eu perguntava onde ele estava, que não viu nada disso. Onde Deus estava, que não viu nada disso. Onde Deus estava em cada caso desse que a gente citou no início da live. E ele me contou onde ele estava. Ele estava ali comigo. Ele estava ali com a minha mãe. Ele estava ali naquele dia, naquela noite, naquele 31 de dezembro de 1981. Ele estava ali. Ele estava ali e não permitiu que eu fosse atingida. Ele estava ali e deu fôlego para que ela se sustentasse até alguém chegar e me proteger. Ele estava ali, esteve por toda a minha trajetória e continua hoje, que me encorajou a vir falar para que não sei onde essa live vai chegar, mas onde ela chegar, que ele também seja uma forma dele estar, para dizer que você pode fazer alguma coisa diferente. De repente, você também está aí, não tenha talvez participado da live com comentários, mas você também tenha sido uma criança na cena do crime. E talvez isso ainda não está para você, de uma forma, não está ressignificado.
ainda não é uma cicatriz, ainda é uma ferida que está sangrando, ainda é uma ferida que está inflamando, aquela feridinha que você bate sem querer na quina da mesa. Mas a gente só consegue realmente fazer um tratamento eficaz nessa ferida quando você libera perdão. E aí que as pessoas acham que eu sou muito forte, e grande mal, não sou forte. Tenho muitas fragilidades, mas essa dor eu não carrego. Eu não fui culpada. Outra coisa, e muitos talvez possam entender de forma errada, mas eu não gostaria nesse momento que vocês entendessem de forma errada, tá? Eu faço uma brincadeira com palavras, eu faço ouçam com ouvidos do coração. Eu não sou vítima da sociedade. Eu fui vítima de pessoas cruéis. Porque eu faço parte da sociedade. Se eu falo que eu sou vítima da sociedade, eu estou dizendo que eu também estou oprimindo, estou oferecendo risco a alguém. E ao contrário, quem me conhece, eu peguei tudo isso para dizer assim, olha, eu posso imaginar que está doendo, vamos lá, o que a gente pode fazer? Vamos ressignificar tudo isso aí. Sabe por quê? Porque eu acredito que Deus não tenha escrito na minha vida um rascunho. Sabe aquele rascunho quando você vai no restaurante, você pega o guardanapo e escreve? Deus não escreveu uma história em guardanapo de restaurante, não. Deus escreveu uma linda história para a minha vida, e para a sua também. Então, ele estava não só lá, mas com outros tantos lugares os quais eu passei. Porque em momento nenhum, acreditar na existência de Deus é a ausência de adversidades, de problemas. E ele não manipula as pessoas, e infelizmente as pessoas elas têm livre-arbítrio e elas decidem fazer coisas cruéis. Mas ele nos promete passar com cada um. E ele passou e passa comigo. Então é por conta disso que eu tenho certeza de onde ele estava. Mas foi muito difícil. E principalmente porque eu não tive esse apoio. Então, se você hoje pode montar uma rede de apoio, mesmo que comece por você, para pessoas que estejam vivendo situações como essas que colocamos aqui, ou com qualquer outro tipo de perda, faça a diferença. Enxergue essa criança. Porque essa criança ela vai ser uma criança, se ela não tiver essa resposta que eu tive, vai ser uma criança que ela não vai se valorizar, que ela não vai ter contato com os seus talentos, com as suas habilidades, com as suas possibilidades, com as suas potencialidades, e infelizmente será uma adolescente sem perspectiva e vai ser um adulto ferido. E, se Deus quiser, com certeza, vai ter encontros e possibilidades, mas até que chegue à vida adulta e tenha essa ressignificação, ela poderia ter vivido uma adolescência bacana, ela poderia ter vivido uma infância bacana, mesmo, infelizmente, com a ausência dessa pessoa tão importante que é a mãe. Para a gente encerrando, que eu falo muito, já estou falando há 1h20, eu queria trazer uma coisa muito interessante que eu descobri. Descobri nada, que eu tomei conhecimento, né? Os cientistas descobriram que nas nossas células existe uma organela, uma estrutura, a mitocôndria. E por muito tempo se estudou ali, né, a importância dessa organela para as nossas células, além das questões da respiração, da excreção, o que ela fazia mais? E se descobriu dentro dessa organela um pedacinho da fita de DNA. Mas era só uma bandinha da fita de DNA. DNA, uma fita dupla. E muitos anos de pesquisa, se descobriu que aquele pedacinho da fita de DNA, sabe, gente, aquele pedacinho ali, dentro das nossas células, dentro de todas as minhas células, eu carrego um pedacinho da fita de DNA da minha mãe. Então é por isso que a criança busca tanto pela mãe. Você pode fazer isso, você pode fazer essa aproximação contando para ela. É por isso que nós mães, né, você mãe, certamente já teve essa experiência de olhar para o menino e falar assim, esse menino aí, pode me contar, uma coisa aconteceu contigo, não é assim? Ou então você, vai resfriar amanhã. Por que nós sentimos isso? Por que nós sentimos
a dor, às vezes, nossa, ai, tô sentindo uma sensação, né? Neurociência não acredita em intuição, não. Mas a gente acredita que o único ser que pode falar que tem intuição de que está acontecendo alguma coisa com os nossos filhos é o bicho-mãe. E aí, olha que interessante, essa ligação que nós temos, como Deus é perfeito. Então, naquele dia lá da tragédia, rompe-se, quebra-se, se afasta fisicamente. Mas dentro de cada criança dessa que perdeu a mãe, ela está não só nas lembranças, no coração, na memória, mas estão em todas as minhas células. Eu carrego a minha mãe comigo. Você carrega, e seus filhos estão carregando um pedacinho de você. E isso deve ser contado para as crianças. Eu conto para os meus filhos, eu conto para as crianças, muitas crianças, quando vão, até às vezes no primeiro dia que eu estou com eles, da importância. E aí você pode fazer, sabe o quê? É uma dica de você pegar uma roupa que a criança tenha um significado importante, fazer uma almofada, fazer uns bichinhos, fazer um ursinho, né? Então é importante, né? A Beatriz está colocando aqui a pergunta que as crianças fazem quando a gente fala que a gente sabe que está acontecendo alguma coisa, né? A própria criança fala, como você sabe? Aí a resposta, porque eu sou mãe. E é isso aí. Vai fazer frio, leva o casaco. E aí, ai, minha mãe falou, né? E aí a gente, eu falei, né? Assim, porque nós temos isso, essa ligação. Então, olha como é importante. Bom, gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui hoje. Eu acho que foi um momento que eu venci. Eu não queria de forma alguma trazer o foco para contar o que aconteceu comigo, mas o foco do que podemos fazer por essas crianças, pensarmos mais. A gente precisa levantar a bandeira de que existe uma necessidade de se falar dessas crianças, porque elas passam por todo o relacionamento, por todo o processo, se são 6 anos, se são 3 anos de relacionamento, essa criança que vai presenciar lá o dia do assassinato, ela passou também, tá? Então, ela sofreu, de repente, também abusos, ela foi abusada, né? Ela foi abusada pelo próprio pai, ela foi abusada pelos cuidadores que estavam ali, pelos parceiros da mãe, ela sofreu a violência física e psicológica também, junto com essa mãe. Então, o que nós estamos fazendo? Existe a necessidade de aí se criar, se tiver que criar lei, infelizmente as coisas só funcionam através da imposição, vamos pensar que se existe alguém ali, né, um vereador que esteja assistindo, faça um projeto de lei para que haja um apoio importante a essa pessoa, essa criança que estava, porque ela vai carregar não só a dor da perda, mas marcas, traumas, e se não tiver esse apoio, será irreparável. São pessoas que têm os seus sonhos cortados ali junto, né? Então, é importante. Você que tem sua mamãe, valoriza a mamãe, né? E quando a gente fala isso, talvez clichê falar, valoriza sua mãe, honre seu pai e sua mãe, mas se você tem a sua mãe, diga mais vezes que a ama, esteja com ela, fale para ela da importância, não pelas coisas que ela faz por você, mas do que ela representa na sua vida, porque nós não sabemos, né, quando nós não estaremos mais aqui para isso, e eu vejo tantas pessoas que desrespeitam suas mães, e eu fico imaginando, né, talvez eu não sei, não estou dizendo que eu iria ser a melhor filha do mundo, de repente eu certamente cometeria todos os erros de qualquer filho, mas se a gente pode evitar, por que não? Né, quão importante poder tomar a bênção, você pede a bênção, você toma a bênção à sua mãe, né? Então, tivemos um encontro de mãe e filha agora, né, a tia Lourdes está aí, a Bia está lá na Europa, a tia Lourdes por aqui. Tem uma amiga lindíssima, a Camilinha, que está assistindo a live com a gente. A Camila também está na Europa, na França, e ela tem uma coisa que eu acho lindo. A Camila, independente de onde ela estiver, qualquer parte do mundo, ela não dorme se ela não ligar e der boa noite para a mãe dela. Camila é mãe. Camila tem mas a Camila tem isso. E são pequenos gestos que marcam para sempre. E você realmente tem aquele sentimento. Eu amo a minha mãe, né? Bom, é isso que eu queria deixar para vocês. Eu espero ter realmente trago um momento de reflexão.
para que a gente possa realmente fazer, o que a gente pode fazer, e vocês estejam certos. A partir dessa live, no próximo ano, eu vou criar alguma coisa para fazer algo para alcançar essas crianças que passam por essas situações. A gente não pode simplesmente falar desse assunto, ficar emotivo, achar lindo, e daí? O que você que esteve aqui, o que você vai fazer a partir de hoje, né? Qual é a mudança? Então, que 2021, a palavra para o ano de 2021 é esperança. O que você acha? Esperança. Vamos ter esperança. Não esperança por um ano incrível. Eu quero que o ano seja normal. Não precisa ser nada de incrível, não. Eu quero que o ano seja simples, que é a essência, o que nos une. É a simplicidade, é a empatia, a generosidade, a fé, a gratidão, a ousadia, a persistência e a resiliência para viver a vida simples como ela é. Não busquem coisas materiais da sua felicidade, não busquem conquistas superficiais, busque em saber o motivo da sua existência. Ninguém nasceu porque simplesmente é o acaso. Ainda que alguém fale, não, você veio de uma forma que não foi planejada, sua história já estava escrita há muito tempo. E mais uma vez, a minha e a sua história. Deus não escreve história em guardanapo de restaurante. Ele escreve num livro, e escreve por linhas certas, palavras certas. Infelizmente, vem pessoas que querem invadir isso, mas mesmo assim, ele prometeu que vai estar com a gente até o fim. Tá bom? Esperança, Marlene, isso mesmo. Esperança é a palavra. Vou pedir ao moderador da live para colocando alguns comentários na tela. Quero desejar para vocês realmente tudo o que eu falei. Amém, que tenhamos esperança no coração. Isso aí. Ana Paula, obrigada pela sua participação. Joana está com a mamãe dela. Joana foi para o interior de São Paulo visitar a mamãe dela. Joana faz isso, viaja 24 horas de ônibus e está lá. Rosiane, querida. Quem mais? Ana Paula está aí. Eliane Jordão, minha amiga. Como é que tá a Manu? Manda um beijo para Manu. Carla, meu amor, predileta. Ele escreve tão certo. Deixa eu acabar de ler o comentário da Carla Marques, por favor. Que cruzou nossos caminhos. Isso aí. Graças a Deus, eu sou grata, muito grata por estar na sua vida e você na minha. Muito bem. Daniela colocou esperança à vacina. Isso aí, Dani. Parabéns, obrigada, Inês. Inês, você é uma linda. Sou grata por você. Muito bem, gente. Eu acho que a gente chega ao final da nossa live. Eu espero realmente ter contribuído com uma reflexão. A Laura Matos colocou, desejo um ano normal a todos. Isso mesmo. Feliz 2021. Um ano normal. Normal e com muita esperança. Aí adivinha quem aparece no fechar da porta, no apagar da luz? A minha irmã Vânia, minha irmã, meu orgulho. Te amo, Vânia. Te amo. Gente, Deus abençoe a todas vocês. Que Deus possa continuar abençoando e fazendo com que a cada dia sejamos canal de bênção, ferramentas na vida de outras pessoas. Nós não vamos naturalizar o sofrimento de ninguém, nós não vamos achar natural ligar a TV e mais uma pessoa tragicamente perde a sua vida por uma outra que não tenha saúde mental. E também nós não vamos ficar de braços cruzados sem depois querer saber notícias, não só sobre as investigações do caso. Não tenham curiosidade, mas tenham sensibilidade em saber onde estão as crianças que estavam ali naquele dia. Então, que Deus abençoe. Feliz 2021. Tchau, tchau.